Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, acompanhado de seus discípulos e de grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, aconteceu-lhe ver que levavam a enterrar um morto, que era filho único de sua mãe, sendo esta viúva. Grande número de pessoas da cidade a acompanhava. Vendo-a, o Senhor teve pena dela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se e tocou o esquife. Os que o levavam pararam e ele disse: "Moço, levanta-te, eu o ordeno." No mesmo instante, aquele que estava morto se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os presentes foram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo." O rumor desse milagre se espalhou por toda a Judéia e por todas as suas cercanias. Número 114. Conheceis a relação que existe entre o espírito e o corpo, quando este, num estado de repouso a que chamais sono, fraqueza, catalepsia, se acha separado da inteligência que o anima. O espírito retoma uma liberdade momentânea e restrita, mas permanece ligado ao corpo, de que se separou por uma cadeia elétrica, que é o laço fluídico do perispírito, laço que o reconduz ao invólucro material, logo que as necessidades humanas o ordenam. A morte real não tem despertar material, e a vontade imutável do Senhor jamais força o espírito a se unir à podridão. Dizemos podridão porque, uma vez quebrado o laço perispirítico, começa o apodrecimento da matéria, ainda mesmo que a vida orgânica não se tenha extinguido aos olhos dos homens. A vossa ciência, por enquanto, é incapaz de comprovar os primeiros efeitos e indícios da decomposição, mas não obstante, eles existem. Segue-se que, com relação ao filho da viúva de Naim, como com relação à filha de Jairo, a Lázaro e a todos os outros mortos aos olhos humanos, bem entendido, não se quebrara o laço que une o espírito ao corpo. A morte, pois, era apenas aparente, mas fora considerada real pelos homens. Jesus chamou o prisioneiro que se afastara do seu cárcere carnal e ele, submisso e dedicado, voltou incontinente. Não tem outra causa qualquer os fatos desta natureza, referidos tanto no Antigo Testamento como na Boa Nova. Acabamos de dizer, falando do filho da viúva de Naim, que, submisso e dedicado, o espírito voltou à sua prisão carnal, para que ocorressem todos os fatos que se haviam de produzir pela ação de Jesus, deixando, através da narração evangélica, traços e lembranças entre os homens, os espíritos que, por pertencerem ao grupo dos participantes da obra do Mestre, deviam concorrer para a produção desses fatos,
se colocavam voluntariamente nas condições precisas ao longo do caminho que ele percorria e desempenhavam assim a missão que trouxeram quando encarnaram. O fato ocorrido com o filho da viúva de Naim, como os que se deram com a filha de Jairo e com Lázaro, estava no número daqueles. O espírito do filho da viúva obedecia, portanto, com submissão e devotamento à vontade de Jesus. O estado real em que se encontrava o jovem era o de catalepsia completa, único estado sincopal que pode apresentar por longo tempo as aparências da morte, de modo a ser tido pelo de morte real. Jesus tocou o corpo e não o caixão que os hebreus não usavam para enterrar os mortos, e o fez com o fim de deter a marcha do cortejo. Sua vontade expressa por estas palavras: "Levanta-te, jovem, eu o ordeno." Reconduziu o espírito ao corpo, que despertou do seu prolongado sono e imediatamente readquiriu, pela volta do espírito e pela influência benéfica do mestre, pela ação do seu poder magnético, a força e a lucidez que perdera. Esse espírito, já o dissemos, submisso e devotado, estava pronto a voltar por ordem de Jesus ao corpo. Mas este, não se achando sustentado pela vitalidade da matéria, desde que, em virtude do afastamento do espírito, o laço fluídico se distendera cada vez mais e se tornara assim muito fraco, necessitava da ação poderosa do mestre para readquirir de súbito, graças aos fluidos que o penetravam, a força e a vitalidade. A restituição da vitalidade ao corpo foi devido àquela potência magnética que restabeleceu a harmonia entre as forças vitais. Repetimos, uma vez morto realmente, pela ruptura do laço espiritual que une o espírito ao corpo, isto é, por se haver o espírito com o perispírito separado completamente do corpo, jamais pode o homem readquirir a vida corporal humana pela volta de um e outro à podridão chamada cadáver. Nesse caso, desde que o espírito volveu à sua vida primitiva, à vida espiritual, não lhe é mais possível retomar a vida corporal humana, senão por meio da reencarnação, de acordo com as leis naturais e imutáveis da reprodução em vigor na Terra. Repetimos, a vontade imutável de Deus jamais força o espírito a se unir à podridão, jamais derroga, quer para o vosso planeta e a humanidade terrena, quer para os outros mundos e para as suas humanidades, as leis naturais e imutáveis que ele mesmo promulgou desde toda a eternidade e que se executam sob a ação espírita universal. Repetimos também, em todas as chamadas ressurreições de mortos, segundo os homens, operadas na Terra em todas as épocas, especialmente as de que falam tanto o Antigo Testamento como a Boa Nova, a do filho da viúva de Naim, a da filha de Jairo e a de Lázaro, não houve mais do que a volta do espírito a um corpo que ele não abandonara inteiramente, isto é, a que se conservara ligado e preso pelo laço fluídico do perispírito. Assim, não havia cessação da vida, morte real nem cadáver. Não havia mais do que suspensão da vida, morte apenas aparente e, por conseguinte, um estado de catalepsia completa, que passava aos olhos dos homens por um estado de morte real.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.